Salvo por meio da fé, isso não vem de mim, é dom de Deus, vivificou, estava em pecado, me libertou, com grande amor me amou, minha vida Ele entreguei. Olá, que alegria, estamos juntos mais uma vez, conectados nesta live especial de quarta-feira. Tem sido uma ferramenta tão preciosa nesse tempo de distanciamento. Agora, graças a Deus, já voltamos, estamos nos reunindo nos cultos presenciais, algumas reuniões estão acontecendo. Eu estou muito grato a Deus e contente com toda esta retomada, esse retorno da igreja. Aproveito para dar notícias da minha família, estamos todos bem, os irmãos estão bem, tanto na sede quanto nas nossas igrejas. Temos tido boas notícias, graças a Deus, tem sido um tempo de grandes milagres da parte do Senhor. Eu quero agradecer muito a todos vocês que desde março nos têm acompanhado nesta live de quarta-feira e também nos nossos cultos online. Muito obrigado por cada dia você estar conectado conosco e assim juntos nós vamos passando esse tempo e esperando que logo, logo tudo isto vai passar e nós retornaremos àquela vida de relacionamentos que é uma marca da Shalom e da família Shalom. A você também que não faz parte de nenhuma das nossas igrejas, mas se conecta sempre conosco, nós também agradecemos a sua participação e muito obrigado mesmo, por você fazer parte desse momento que nós estamos aprendendo a nos comunicarmos de forma distante, mas é como eu falava no começo, separados como nunca, mas juntos como sempre, graças a Deus. Hoje eu vou fazer uma live bem especial. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas muito importantes que Deus tem colocado, no meu coração. Na semana passada nós tivemos aquela live das crianças e quando eu estava olhando aquela live, eu falei, meu Deus, como é lindo ver a família espiritual crescer. Como é lindo ver as crianças crescerem, ver os pais amadurecerem e a igreja também se multiplicar. Isso é muito maravilhoso. E pensando em tantas igrejas que nós já temos, pela graça de Deus, no Brasil, Estados Unidos, África, os lugares onde Deus nos tem levado e os lugares aonde Deus ainda nos levará, surgiu no meu coração e no coração da equipe que me ajuda a produzir estas lives, uma ideia que eu achei muito interessante. O final do ano está chegando e nós estamos preparando um grande evento online de celebração da família Shalom, uma vez que nós não vamos poder estar presencial esse ano. Então, como preparação desta festa e como um desejo e uma maneira de nos mantermos ligados com as mesmas características. Há 2 anos atrás, numa reunião em Brasília, juntamente com todos os pastores da Shalom Global, Deus nos ajudou a entender como Ele criou a Shalom e como Ele deu alguns princípios que nos trouxeram até onde estamos, não só a sede, mas também a maioria ou quase todas as nossas igrejas. Então, nós desejamos, todos nós, uma vez que descobrimos estes princípios, nós compartilhamos com os pastores uns com os outros
Muitos de vocês já compartilharam, alguns pastores já compartilharam na sua igreja, mas agora nós decidimos fazer isso através desta live. Você que é da Shalom, você vai relembrar e você vai observar, porque você já vive esses princípios, que dádiva maravilhosa de Deus na construção desta visão. E você que está nos assistindo, você que já ouviu falar da Shalom, ou até já conhece, e não sabe muita coisa, né, do nosso dia a dia, nós queremos compartilhar isso com você. Então, hoje eu vou repartir com vocês estes princípios que fizeram com que a Shalom se tornasse, para a glória de Jesus, esta igreja relevante, esta igreja abençoadora, da qual nós fazemos parte. Eu vou começar com o primeiro princípio. Maravilhoso este princípio, que nós chamamos de princípio da generosidade. Eu não vou dar base bíblica para vocês hoje, isso nós faremos em outro momento. Eu quero apenas compartilhar o princípio. Esse princípio ele foi estabelecido por conta da pobreza que nós vivíamos no começo da igreja. Uma igreja com poucas pessoas, nossas entradas eram muito pequenas, 2 salários mínimos para manter a igreja, pagar todas as despesas, salário do pastor, ajudar no aluguel, era muita pobreza. Então, no meio de tudo isso, olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que a generosidade era algo que Deus queria que nós praticássemos. E esta generosidade fez com que nós pudéssemos repartir as coisas uns com os outros. Que coisa maravilhosa! Eu vou contar uma historinha para vocês. Não é como hoje que tem grandes atacados e supermercados em quase todos os bairros da cidade, temos alimento, né, para comprar em quase todos os lugares, mas naquele tempo não tinha. Só tinha 2 ou 3 grandes supermercados em Curitiba. Então, nós compramos uma Kombi bem velha lá na igreja, e aí durante a semana eu pegava esta Kombi e eu ia em todos os supermercados só comprando produtos que estavam em oferta. Era no máximo 10 unidades, e aí eu comprava e pegava esses produtos como iogurte, presunto, bolachinha recheada, na época era um sucesso, e aí eu comprava e trazia naquela Kombi para a igreja. E aí no domingo, depois do culto, a gente vendia esses produtos pelo mesmo preço que havia comprado, só para os irmãos poderem ter acesso a esses alimentos que ele não tinha. Foi assim que tudo começou em relação ao princípio da generosidade. A pobreza nos ensinou a repartir uns com os outros. E você vai ver nas próximas lives, nós teremos testemunhos maravilhosos desta marca da Shalom e da Shaloms, que é o princípio da generosidade. É tremendo, a Bíblia recomenda isso, e quando nós vivemos esses princípios, nós somos tremendamente abençoados. O segundo princípio que eu quero repartir com vocês é o princípio do trabalho. Mais uma vez, a falta de recursos para construir o nosso novo prédio, porque quando começamos, reunimos num salão bem pequenininho, cabia menos de 100 pessoas, e agora a igreja estava crescendo, então nós queríamos construir o prédio novo. O que fizemos? Arregaçamos as mangas e colocamos a mão na massa literalmente. Começamos a fazer mutirão para construir o nosso novo prédio. Era uma necessidade que nós tínhamos,
Como não tínhamos o dinheiro, o nosso trabalho foi a solução para suprir esta necessidade. E trabalhando juntos todos os finais de semana. É interessante, eu vou contar uma coisa para você. Durante 15 anos, eu e o meu povo, nós nunca desfrutamos de um feriado. Todos os feriados nós fazíamos mutirão. Primeiro para construir o prédio antigo, lá na Vila São Pedro. Depois para construir a nossa escola, hoje a nossa grande escola Batista Shalom. Depois para construir a nossa chácara, temos um grande acampamento que muitos de vocês conhecem. E depois para construir o prédio lá da sede. Então foram 15 anos de muito trabalho. Sabe o que isso produziu? Além do resultado de termos uma grande estrutura, isso produziu muita unidade no meio do povo de Deus. A gente foi conhecendo uns aos outros, a gente tinha muitas brincadeiras nesse trabalho, comíamos juntos, as irmãs iam para cozinhar e a igreja foi conectando um no outro e ficamos muito fortes na unidade. Isto foi maravilhoso e é maravilhoso. Até hoje temos a cultura do trabalho. O terceiro princípio, este princípio foi revolucionário para nós. O princípio da prosperidade. Prosperidade. Prosperidade tão falado nos nossos dias, mas para nós, desde o começo, prosperidade significava obediência à palavra de Deus, entregando os nossos dízimos, entregando as nossas ofertas. Que coisa maravilhosa! No dia da minha posse na Shalom, uma igreja tão pequenininha, nós já estávamos trabalhando lá para fazer um piso para melhorar o lugar onde nós estávamos. E na sexta-feira, depois das 4 da tarde, eu fui no material de construção, comprei um caminhão de areia, dei um cheque pré-datado porque não tinha dinheiro, mas eu esperava que no final de semana na igreja entrasse dinheiro para pagar na segunda-feira. E quando nós estávamos trabalhando, o irmão querido no sábado passou lá na obra e eu vi ele entregar um envelope para a nossa tesoureira, que era a Sônia. O caminhão de areia tinha custado tipo assim R$350. E esse irmão eu vi, ele deu um envelope, eu olhei de longe e tinha R$250. Fiquei maravilhado. Na escola bíblica dominical já íamos ter dinheiro para pagar o caminhão de areia na segunda-feira. Trabalhamos, sábado, domingo. A minha posse foi 3 horas da tarde. E quando estava acontecendo o culto, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, recolhe uma oferta. Eu falei: Senhor, eu não posso, porque esse culto é solene, batista, não tem lugar para oferta. O Espírito Santo: recolhe uma oferta. Eu falei: Senhor, nem precisa, porque já entrou dinheiro ontem que eu nem esperava, mas as ofertas de hoje só tem um caminhão de areia. O Espírito Santo mandou recolher a oferta. Obediência, obedeci. Falei: irmãos, se você sente no seu coração dar uma oferta, Deus falar com você. E os irmãos deram oferta e tivemos o culto da noite, oferta. Chega segunda-feira cedo, eu vou na casa da tesoureira e falo: minha irmã, está sobrando dinheiro, só temos o caminhão de areia para pagar. Ela disse: não, pastor, não está sobrando não, vai dar para pagar o caminhão de areia. Eu acho que não tinha R$370, alguma coisa assim, vai sobrar pouquinho. Eu falei: mas aquele irmão, ele deu um envelope para você, eu vi que era R$250 e mais a oferta. Ela falou: não, pastor. Ela foi lá e trouxe o envelope, era R$25. R$25. Então Deus sabia, a obediência sempre vai produzir provisão. É maravilhoso. Nós vamos falar muito sobre esse princípio, porque certamente abençoará muito, muito a sua vida. O quarto princípio em que a Shalom foi estabelecida foi avivamento. Eu abri e me chamou pra cear. Quando eu comecei a igreja, 25 pessoas, uma igreja muito tradicional, não podia bater palmas, a gente não cantava cânticos que não fosse do cantor cristão, uma igreja muito, muito, muito tradicional. Então, um dia, eu estava falando numa reunião de oração de quarta-feira, vinha 4, 5 pessoas, muito fraquinha a oração,
e Deus me deu uma boa palavra, eu estava animado naquela quarta-feira. O culto começava às 8, terminava às 9h30, já era quase 9h25. Falei, gente do céu, nós temos 5 minutos para orar. Se cada irmão for fazer o pedido, não vai dar tempo. Então, vamos fazer o seguinte, você veio para orar, vamos orar. Vamos fazer o seguinte hoje, cada um ora ao mesmo tempo. Pode ser em voz alta, em voz baixa, não importa. O importante é que a gente ore nesses 5 minutos. Gente, naquele dia, pela primeira vez, nós oramos juntos. Fez um barulho engraçado e ali começou o avivamento. Depois pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Hoje temos encontro com Deus. A Shalom é marcada por esse derramar do Espírito Santo, esta obra maravilhosa da parte de Deus. Nós amamos o Espírito Santo, nós amamos o avivamento. Gente, experimentamos coisas extraordinárias. Eu lembro, nós vamos compartilhar experiências assim como vocês pelas nossas igrejas. Quantas vezes a unção de Deus tomou aquela igreja cheia, você vai lembrar disso? E aí a gente começava a aplaudir o Senhor no final do louvor, e aplauso de 10 minutos, de 20 minutos, de meia hora, Espírito Santo enchendo as pessoas. Avivamento é maravilhoso porque ele é o poder de Deus derramado sobre a igreja para que pessoas sejam transformadas. É o Espírito Santo que transforma através do poder de Jesus. É maravilhoso experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. O quinto princípio, muito interessante também, princípio da inovação. Sempre fomos muito inovadores. A inovação nasceu por causa das dificuldades que nós tínhamos. Então nós tínhamos que resolver as coisas com o pouco que nós tínhamos. E eu lembro, nós não tínhamos projetor para os cânticos, nós não tínhamos nada. E aí a gente queria cantar cânticos que não fossem do cantor cristão. E pensei, mas como que a gente vai fazer isso? As pessoas não sabem a letra. E aí tivemos uma ideia. Fomos numa loja, compramos um rolo de papel bem grande, sim. Antigamente usava para enrolar pão, papel grande. E aí cortamos em pedaços mais ou menos de 1 metro. E aí colocamos num cavalete essas folhas e a gente escrevia com pincel a letra. E à medida que a gente ia cantando, alguém ia lá, quando terminava o cântico, virava aquela folha e vinha outro cântico. Inovação sempre foi uma marca nossa. Inovação não é outra coisa senão você fazer muito com pouco que você tem. Eu sempre olho na Bíblia, Jesus era inovador demais. Ele nunca, pelo menos que eu lembro, ele fez 2 milagres iguais, sempre de um jeito, de outro jeito. E aquela inovação que foi para a oferta do ar-condicionado, essa eu vou ter que contar para vocês um outro dia. Gente, foi uma das coisas mais inovadoras que eu acho que Deus me deu para levantarmos uma oferta tão grande para poder pôr o ar-condicionado, né, no nosso prédio, na sede. Vou contar, essa eu prometo que conto outro dia para vocês. E nossos pastores têm experimentado inovação nas nossas igrejas. Nós vamos repartir com certeza, né, durante as próximas lives que estaremos detalhando melhor esses princípios. Você vai ficar sabendo de muita coisa que nós fizemos inovando nesse tempo. O sexto princípio, esse princípio é maravilhoso. Esse princípio, talvez ele não tenha sido tão importante no começo da Shalom, mas ele se tornou muito fundamental para 30 anos depois a Shalom continuar muito bem estabelecida. Este princípio, ele tem servido para sustentar esta grande obra que Deus tem feito em nós e através de nós,
nesses anos. Que princípio será este? O princípio do caráter. O princípio do caráter. Misericórdia, com grande amor me amou, com seu filho me ressuscitou. Caráter tem a ver com verdade, falar a verdade, viver a verdade, andar na verdade. Muito interessante, cumprir com os compromissos. Nós nunca fomos uma igreja com dinheiro disponível no caixa, dinheiro sobrando, nunca foi essa característica nossa, mas desde o começo, meu pai me ensinou uma coisa: um homem não precisa ter dinheiro, ele precisa ter crédito, e o caráter é a base do crédito. Quando nós compramos esse grande terreno e prédio da sede, nós não tínhamos, eu acho que nem 10% do valor, mas nós tínhamos crédito na cidade. As pessoas queriam fazer negócio com a igreja, e até hoje é assim. Esse caráter, o resultado dele é credibilidade, não apenas para as coisas materiais, mas também o crédito na pregação da palavra de Deus. As pessoas realmente acreditam em homens e mulheres de caráter. Esse pilar, este princípio tem sido muito importante para sustentar esta obra nesse tempo. Eu conheço muitos homens de carisma, mas carisma sem caráter é catástrofe. Obras lindas que foram construídas e desmoronaram porque faltou caráter. O caráter, então, é o que sustenta aquilo que o Espírito Santo vai construindo. Isto é maravilhoso. O sétimo princípio, princípio da simplicidade. Simplicidade. Quando eu penso em Jesus como líder, quando eu penso nos apóstolos como líderes, quando eu penso na igreja primitiva, quanta simplicidade. A simplicidade é apaixonante. Às vezes as pessoas pensam que a simplicidade não pode conviver com a excelência, mas pode sim. Simplicidade é você viver de uma forma descomplicada. Você sabe que o ser humano, ele complica muito as coisas, ele dificulta as coisas, e nós procuramos, bem no começo da igreja, ter uma igreja bem acessível. Qualquer pessoa poderia acessar a nossa igreja, poderia acessar a minha vida como pastor, depois a vida dos pastores, podia acessar os líderes, tudo muito acessível. Simplicidade é maravilhoso. Jesus nos ensinou este princípio da simplicidade. A simplicidade que ajuda a viver uma vida descomplicada faz com que a gente possa reproduzir o reino de Deus. Líderes puderam assumir liderança, dons puderam ser exercidos, porque a igreja é e deve permanecer simples. Eu amo demais este princípio. Certamente compartilharemos experiências maravilhosas em relação à simplicidade. Trabalhar com todo mundo, sem essa coisa hierárquica, né? Um é mais do que o outro. Não, todos nós somos servos de Deus. Estávamos trabalhando um dia lá na construção da nova sede, e eu com os irmãos, e aí chegou uma pessoa lá e falou assim, falou para um dos irmãos, eu gostaria de falar com o pastor Odilon, e ele tinha vindo de uma outra cidade. Aí o irmão disse, sim, está ali, você pode falar com ele. Eu estava no meio, estava carregando um carrinho de material de construção. Aí ele disse, moço, você não entendeu? Eu quero falar com o pastor Odilon, que é o presidente da igreja, não é isso? Eu falei, é. Aí o irmão falou, mas ele está ali, nós estamos trabalhando juntos aqui. E aí o irmão ficou muito chocado,
Porque para ele, né, nós já éramos bem grandes, pastor de uma igreja, ou pastores de uma igreja grande, líderes de uma igreja grande, não seriam encontrados, né, nessa condição de trabalho. Mas estamos fazendo para Deus, procuramos manter isso até hoje, um coração simples. E essa é uma marca maravilhosa, um princípio que Deus nos deu para construir as nossas shalom's. O oitavo, esse princípio é extraordinário, do crescimento. Meu coração, palavras pelo ar já não podem. Crescimento em todas as áreas. Quando nós pregamos o Evangelho, pessoas se convertem, a igreja começou a crescer. Sabe uma coisa que eu falo para vocês, meus pastores do Brasil, da Shalom Global, meus amigos, uma igreja para crescer tem que haver pregação do Evangelho. A igreja não cresce se não pregarmos o Evangelho. A igreja, para crescer, ela precisa sair das quatro paredes, ela tem que servir a comunidade, ela tem que se expor à comunidade. E esse princípio é maravilhoso. Nós sempre, nossa evangelização sempre foi muito forte. Falar de Jesus, compartilhar a obra de Deus de forma empolgada, apaixonante, sacrifício de Cristo na cruz, orar pelos enfermos, fazer visita no hospital, estar com os enlutados, doentes, necessitados. Isso fez com que a Shalom pudesse ter muito crescimento e muita salvação aconteceu nesses anos através desse princípio maravilhoso. E o penúltimo princípio, eu sou apaixonado por este, que são os pequenos grupos ou as nossas células. Que teu coração, eu lembro que quando nós começamos, a igreja, como eu já falei, bem pequenininha, e no culto de meio de semana havia bem pouquinha gente, né, 5 pessoas, final de semana, né, tinha um número maior, mas aí nós tomamos uma decisão, ao invés de fazer aquela reunião no templo tão pequenininha no meio da semana, nós resolvemos fazer a reunião na casa dos irmãos. Nasceu assim a nossa primeira célula, o nosso pequeno grupo primeiro, ou a nossa primeira conexão, e nós sentimos tanta alegria, porque lá a gente estava mais à vontade. Depois, aí os irmãos podiam escolher os cânticos que a gente ia cantar, orávamos, quem estava doente podia fazer o pedido de oração. Os irmãos que recebiam esse culto, ele chamava os vizinhos, tinha aniversário, fazia bolo, a gente comia juntos lá no final. E a coisa começou a crescer, e aí multiplicamos aquele culto, e depois foi multiplicando. Gente, esta visão desse princípio dos pequenos grupos é maravilhoso. Até hoje é uma marca muito interessante da Shalom, porque nesse pequeno grupo a gente podia dar atenção para as pessoas de forma particular, podia chamar ela pelo nome, podia chamar para compartilhar alguma coisa do seu coração. Isso fez com que desenvolvêssemos relacionamentos. A Shalom é uma igreja de relacionamento até hoje, isso é muito impressionante. Então, este princípio de pequenos grupos é muito forte e muito importante para todos nós e para todas as nossas Shaloms. E o último princípio, esse poderia ser o primeiro, esse poderia ser o do meio, esse está o último, mas, meu Deus, ele é talvez a base de tudo, o princípio do amor e do cuidado. a tua graça me põe de pé, me põe. Que se tornou o slogan, mas é muito mais do que o slogan, isso é a nossa história, isso é a história da Shalom, isso é o que nós vivemos desde o começo. Em Mateus 22, de 37 a 39, os doutores da lei perguntaram para Jesus: mestre, você poderia resumir para nós a lei, os 10 mandamentos? E Jesus disse sim. Então ele disse: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de
todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Gente, então nós aprendemos muito cedo a amar a Deus. Nós somos apaixonados por Jesus, pela obra dele de redenção. Nós somos apaixonados pelo Espírito Santo, pelos dons, pelo agir dele na igreja. Nós somos apaixonados pela Bíblia, nós somos apaixonados pela obra de Deus na terra. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Nós amamos a Deus acima de tudo e de todos. Amor, amor. Esse amor foi derramado e é derramado nos nossos corações até hoje. A Shalom tem essa marca de amor, Romanos 5,5. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um princípio, é um pilar muito importante desta obra que Deus nos confiou. E nós queremos continuar amando a Deus acima de tudo e amando a Deus acima de todos sempre. Amor a Deus e cuidado com as pessoas. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós aprendemos a amar as pessoas, cuidar das pessoas, servir as pessoas. Nós, desde muito cedo, nos tornamos uma igreja de relacionamento, de proximidade, de comunhão. Lembro, antes ainda do pastor Ebe pregar sobre o purê de batatas, ainda lá no salãozinho pequeno, com menos de 100 pessoas, um domingo, eu preguei uma palavra sobre batatas e o purê de batatas. Ou seja, as batatas dentro de um saco, uma do lado da outra, mais o purê de batata, uma misturada com a outra. E assim nós passamos a viver. Nós somos uma igreja misturada, nós somos uma igreja conectada, nós somos uma igreja juntos. Juntos faz muito sentido para todos nós. Cuidamos uns dos outros, servimos uns aos outros. Gente, esse princípio nós vamos compartilhar com vocês, não só na Shalom da sede, mas também todos os pastores têm histórias maravilhosas. Estes são os 10 princípios que formam a história da Shalom, que formam a Shalom hoje e que certamente farão a Shalom do futuro também. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A partir da semana que vem, nós vamos fazer uma pequena mudança na nossa live. Eu vou chamar alguns pastores, meus amigos da Shalom Global, para repartir comigo algumas histórias. Eles vão me ajudar a desenvolver cada um desses princípios que eu falei rapidamente para vocês hoje. E a live não vai acontecer mais na quarta, ela virá para terça-feira. Terça-feira, às 20 horas, ok? Terça-feira, às 20 horas, vai acontecer a nossa live. Ela sempre vai ficar gravada para que você possa assistir num outro momento, se naquela hora você tiver alguma dificuldade. Então, a próxima semana nós vamos estar juntos já na terça-feira para a nossa live especial de 10 princípios que formam a estrutura da Shalom. Meu irmão, minha irmã que esteve comigo, esteve conosco nessas lives de quarta-feira, eu agradeço demais. Eu queria orar, eu queria abençoar você, eu queria abençoar a sua casa, eu queria agradecer pelo seu coração, pela disposição de caminhar conosco nesse tempo. Eu acredito que esses princípios já fazem parte da sua vida, já fazem parte da sua família e fazem parte da igreja que você participa. Me permita orar e abençoar você nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar todos os nossos irmãos que têm estado conosco desde março nesta live de quarta-feira. Eu sou muito grato por eles, eu os abençoo, eu abençoo a sua família, que esses princípios e valores estejam estabelecidos nas suas casas. Eu oro pelas Shaloms do Brasil, pela Shalom Global, da África, dos Estados Unidos. Senhor, aonde estiver as nossas igrejas, nós declaramos
caminharemos unidos, Senhor, e essas lives das próximas semanas, elas servirão para que a Shalom Global tenha a mesma identidade, o mesmo coração e a mesma paixão. Que milagres continuem acontecendo e que a nossa obra honre o teu nome no céu e alegre os nossos corações na terra. É assim que eu oro e é assim que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Shalom. Juntos, como sempre.